vamos falar um pouquinho sobre flúor e tireoide? Uma dúvida muito comum aqui nas minhas mídias sociais. O flúor, ele é um elemento químico essencial, tá? Para manutenção e a saúde dos ossos, inclusive prevenção de cáries, muito conhecido na odontologia por conta disso também. Porém, o seu excesso, tanto na água, né, que nós temos o flúor na nossa água, como em combinação com outras fontes aí ambientais de flúor, aumenta o risco para algumas doenças, como osteoporose, doenças renais, inclusive o excesso de flúor faz muito mal para pacientes diabéticos, já tem trabalhos mostrando que esse excesso de flúor também pode levar uma pessoa a ter resistência à insulina, então é um pouquinho complicado, tá? O flúor, ele é considerado um elemento traço, e assim como qualquer elemento traço, o corpo ele não tolera grandes quantidades, só um pouquinho, tá? Então, quando em excesso, sim, ele vai prejudicar a nossa glândula tireoide, porque ele vai diminuir os níveis de T4, de T3, com isso vai aumentar o nosso TSH. Isso porque o flúor ele tem uma propriedade antagonista ao iodo. Então, o iodo, um mineral fundamental para o funcionamento da tireoide, que também não pode ser demais, tá? Mas aí, quando esse iodo vai entrar, se tem muito flúor, o flúor não permite que ele entre, digamos, na nossa glândula. E aí a gente começa a ter esses problemas aí hormonais, né? Por conta do excesso de flúor. Então, a maior causa da fluorese, que é o excesso de flúor no nosso corpo, é o uso inapropriado de cremes dentais e enxaguatórios bucais com flúor. Então, ao mesmo tempo que vai ajudar na limpeza, na prevenção de cáries, ele pode ser uma fonte aí de flúor, tá? E aí, o que tem que fazer, gente? Vocês têm que conversar com o dentista de vocês para ver essa alternativa de usar pastas dentais, né, ou enxaguatórios bucais sem flúor. Mas para isso, tem que ser avaliado muito bem por conta da limpeza, como que estão os seus dentes, como que está a saúde da sua gengiva, porque precisa escovar muito bem, tem que ter uma higiene muito boa por conta disso. Então depende da faixa etária, de um monte de coisa, tá? E por isso tem que investigar direitinho para que vocês não tenham problemas depois por conta disso, tá? Os pesquisadores eles se preocupam muito, né, em como a gente pode obter os benefícios do flúor sem se expor aos efeitos adversos consequentes do excesso dessa exposição. Essa é a grande questão. Então, algumas dicas bem básicas para vocês para minimizar essa exposição. Tem muitos medicamentos que contêm flúor na composição, então vocês têm que checar, tá, os medicamentos que vocês tomam e conversar com o médico para saber essa alternativa, para ver o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Principalmente você que já tem uma disfunção tireoidiana, seja autoimune ou não, ou que tem um risco para ter algum problema tireoidiano, tá? Rever o uso desses enxaguatórios, né, cremes dentais que contêm o flúor na composição, por isso que eu acho interessante conversar com o dentista direitinho para não ter esse problema, tá? E nós temos também filtros de água que eliminam parcialmente o flúor. Não são todos que fazem isso, mas principalmente os de sistema de osmose reversa parece ser bem interessante, apesar do custo ser um pouquinho alto, a gente tem que sempre colocar na balança, né? E alguns trabalhos mostram, ainda precisam de mais estudos, tá? Mas os benefícios da suplementação de taurina em minimizar os efeitos tóxicos, digamos assim, do excesso de flúor. E para isso é legal vocês conversarem com o nutricionista também de vocês, tá? Gostaram do conteúdo? Então curtam, comentem, compartilhem. E para mais informações sobre consultas 100% online comigo, é só mandar um e-mail para mim no pridiciero@hotmail.com. Obrigada pelo carinho, comam algo saudável por mim e até o próximo Rios!